vem a mim, assim diz a palavra do Senhor. A decisão agora está em tuas mãos. Pense bem. Pense muito bem. Quero saber por que você reclama tanto da vida assim. Vive chorando, resmungando pelos cantos. Ai, que dor. Ai, ai, ai. Salve, salve galera, eu sou o Tony Vilaça. E hoje eu tô aqui com outra figuraça aqui ao meu lado, o Darlan, o Darlan da Libs, o Darlan da Arcanjo, o Darlan da Bruna, o Darlan da Clarinha, né? O nosso querido Darlan, comunicador, coordenador de comunicação da Renovação Carismática Católica no estado de Santa Catarina, e que tem uma parceria, a gente tem uma parceria grande aí, né? Tanto em questão de trabalho quanto em questão de amizade mesmo. E eu fiz questão de trazer o Darlan hoje aqui para falar um pouco pra gente. E aí galera, tudo bom? É um prazer estar aqui. Já acompanho Dirigido por Mim, já acompanho o Dirigido por Mim, Guiado por Deus. Já antes de começar, o Antônio já partilhava comigo sobre este sonho. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a minha vida, falar um pouco sobre a comunicação na igreja, que é algo que Deus tem movido bastante assim. E vamos junto, é contigo agora. É, isso aí. Darlan, uma coisa que me chama a atenção, né, sempre que a gente conversa, é que a gente percebe que a comunicação na igreja, ela hoje ainda é muito pequena, muito falha, ela de verdade, ela não consegue ser eficiente, não é isso? Sim. Você como coordenador da comunicação na Renovação no estado e como proprietário de uma agência de comunicação, como é que você vê? Você vê que tem avançado ou isso permanece? Como é que fica isso para você hoje? Então, a gente tem que começar a olhar, né, de duas dimensões, assim. Uma primeira dimensão é porque há uma necessidade muito grande de a gente comunicar, né? E a gente vê isso muito claro dentro do mundo, né? Hoje todo mundo se comunica de todas as formas, a gente sempre fala assim, né, que a comunicação não está restritivamente a meios, mas sim ao jeito de ser, ao jeito de falar, ao jeito de se vestir. Tudo hoje comunica no mundo, né? E o mundo tem avançado muito grande na forma de se comunicar, na expressão de comunicação, nos meios de comunicação. E a igreja, ela precisa acompanhar isso, né? Mas a gente entende também que há uma deficiência muito grande justamente por conta da velocidade, né, que essa comunicação acontece. Há anos atrás a gente não tinha esse boom tecnológico, essa questão tão forte, né, das novas mídias que hoje tem. Então, para a igreja acompanhar isso tudo também é um passo que às vezes demora para acontecer. Mas graças a Deus tem acontecido, né? Na medida do possível, a gente vê um movimento muito grande, assim, por conta do clero, por conta do próprio Papa Francisco, né? Isso já começou lá atrás, do João Paulo II, que foi o grande Papa da comunicação, que já abriu, né, toda a igreja para esse novo tempo em que a gente precisa estar aberto para comunicar, né, com mais eficiência as coisas de Deus. E aí perpetuou no Papa Bento e agora com o Papa Francisco. Então a gente vê um grande mover da igreja que se reflete hoje nas paróquias, nas comunidades, na Renovação Carismática Católica. Então eu vejo que não é do jeito que talvez poderia ser, né, com mais expressão, com mais força, mas graças a Deus também não está apagado, né? Aos poucos acho que a gente vai se despertando e vai ganhando experiência e a igreja vai se abrindo cada vez mais para isso, assim. Uma coisa que tem me chamado bem a atenção é que normalmente a comunicação, com os meios de comunicação social principalmente, ficou relegado à juventude, né? Se tem uma ideia de coisa de juventude. Isso é uma verdade? O que tu acha disso, assim? Como é que fica isso? Isso tá muito forte, assim, né? Porque hoje o jovem, ele já tá numa nova geração, a geração que já tá envolvida com a comunicação. Vamos falar um pouco mais focado numa comunicação digital, por exemplo, né? Eu fui ter computador com quase 10 anos de idade, né? Fui ter, sei lá, meu Facebook há 12, 13 anos de idade. E hoje as crianças a Clara, minha filha, fez 1 aninho e já tem Instagram, né? Então a gente toda vê social. A gente já vê que a coisa já flui, né? Com uma naturalidade maior
por ser, né, uma geração que já está envolvida nos meios de comunicação, nos meios digitais. Então, realmente, dentro da igreja, uma expressão da juventude é muito forte ligada à comunicação. Isso dentro do Ministério de Comunicação, por exemplo, da Renovação Carismática Católica, isso dentro das PASCONs, a nível de dioceses, a nível de paróquias. Então a juventude tem realmente tomado um peso muito grande com relação a isso, assim, a comunicação dentro da igreja. E isso é muito bom, né? Porque o jovem também tá ali com toda a energia, como nós somos jovens, estamos com toda a energia para dar o nosso melhor também em favor da igreja, assim. Mas tu sente que, por exemplo, para um sacerdote velhinho, assim, hoje, né, ele cresceu com alguns meios de comunicação, como rádio, como TV, como jornal. Esses meios deixaram de existir, se atualizaram. Em que situação está esses meios para ele hoje? Ou ele tem que de verdade migrar? É obrigatório migrar hoje, a migração para o meio digital? É obrigatório hoje isso? Não, com certeza não. Existe hoje diferentes meios, diferentes realidades, né? A gente pode entender muito assim de quem a gente quer comunicar, para quem a gente quer comunicar, para entender aonde a igreja precisa estar inserida, né? A gente tá falando não de uma empresa, não de algo, né, palpável, mas de uma igreja que está em todos os lugares, está em todo mundo e precisa comunicar para todos os públicos, para as crianças, para os jovens, para os idosos, para os adultos, para o pessoal do interior, para o pessoal da capital, para o pessoal da cidade, para todos os gostos, para todos os públicos. Então, com certeza, é necessário que a igreja esteja envolvida em todos os meios, né? E para isso a gente tem exemplos muito fortes, assim, né? De rádio, né? Quanto a igreja se apropria, por exemplo, das rádios católicas ou até mesmo das rádios seculares com programas católicos para levar o anúncio do evangelho, das TVs, né? Hoje é uma alegria muito grande ver o movimento, né, da televisão católica crescendo e ver, por exemplo, a Canção Nova hoje, que é a quinta maior emissora de TV aberta, né? Só tá ali atrás da Globo, SBT, Record, Band, e aí já vem a Canção Nova. Então a gente vê essa expressão tão forte que a Canção Nova tem a questão do projeto editorial, das coisas editoriais que são as revistas, os jornais, que às vezes a gente olha para isso e pensa, isso está ultrapassado, isso talvez a igreja precisa ter site, precisa ter isso, não precisa mais ter um jornal, né? Isso talvez já não é mais usado nos dias de hoje, mas não é verdade, né? Acho que não tem algo mais concreto que a igreja comunica do que um jornal que chega na casa das famílias, que chega nos sítios, que chega em todos os lugares que possa existir, né, com todo um conteúdo de formação, de informação. Então, com certeza, assim, a igreja precisa se apropriar de todos os meios de comunicação para comunicar as coisas de Deus para todos os públicos, para todas as pessoas. E aí vai de cada realidade, né? Por exemplo, um grupo de jovens, né? Como que esse grupo de jovens vai usar das estratégias para usar os meios de comunicação para divulgar as suas ações, para divulgar a palavra de Deus? Talvez ele vá precisar se apropriar um pouco mais dos meios digitais para isso, de um site, de umas redes sociais, de vídeo, mas talvez outras dimensões, uma dimensão paroquial, já não se aproprie tanto disso, né? Talvez já vá para um foco um pouco mais geral, offline, com revista, com jornal, com rádio, com mural, com coisas tão complexas e tão simples também que podem ser realizadas, né? Às vezes a gente fala muito de meios de comunicação, mas a gente precisa entender que a comunicação ela precisa estar ligada em pequenas coisas também, né? Desde um simples aviso paroquial no encerramento ali de uma celebração, isso já pode fazer toda a diferença, né? Numa realidade paroquial, quando for realizado, né, com perfeição, né, com preparação. Então a gente precisa talvez tirar um pouco o nosso olhar dos meios de comunicação e olhar para a comunicação da igreja por completo, assim. O que a nossa igreja hoje precisa despertar, né, para que realmente a comunicação exerça a sua função de levar a boa nova, de gerar comunhão entre os católicos, entre os paroquianos, entre os carismáticos. Então essa é a dimensão que a gente precisa entender para associar então essa questão de meios, de ferramentas com o nosso público que a gente comunica.
Tu tens uma agência de comunicação, né, focada no mercado católico, a Arcanjo, né? Ela tem esse perfil. Fala um pouco de como surgiu isso, de como é isso, assim, porque é uma agência voltada para o mercado católico, é alguém que traz o que está no mundo para dentro da igreja católica. Como é que funciona isso? Então, é muito interessante, assim, né? Porque eu tive uma experiência com Deus muito cedo, né? Tinha 13 anos de idade, comecei a participar de grupo de oração jovem, né? Já muito cedo comecei a coordenar grupo de oração jovem, comecei a servir. Então, nesta vontade, nessa sede de servir a Deus, eu me identifiquei muito forte com a comunicação, porque eu tinha muita sede de divulgar o meu grupo de oração, porque eu sabia que naquele lugar Deus tinha falado comigo, Deus tinha me tocado, Deus tinha transformado a minha vida, e eu queria que mais pessoas tivessem essa experiência que eu tinha tido, né? Porque eu sabia que as coisas de Deus precisariam ser divulgadas com mais força, né? Para mim, assim, foi algo que eu encontrei um grupo de jovens por um acaso, e eu olhava assim as coisas do mundo com tanta força, né? As baladas, as coisas, né, do mundo mesmo, assim, divulgando e dando uma força tão grande através de sua comunicação, que eu olhava para a realidade da igreja e pensava, meu Deus, por que isso não existe aqui dentro, né? E foi então que a gente, assim, nasceu esse desejo de começar a criar ações para divulgar o meu grupo de jovens, o meu grupo de oração jovem, e eu fui me identificando muito com isso, né? Fui realizando, fui começando a criar arte, fui começando a fazer algumas coisas dentro do meu grupo de oração, e isso foi funcionando de uma maneira tão forte, e eu fui me identificando tanto com isso, que eu resolvi começar a cursar a faculdade de design, de programação visual, que é design gráfico, na Univille, em Joinville. E aí, em meio disso, eu comecei a entender, né, que a igreja precisava profissionalizar a sua comunicação. A igreja por completo, a realidade paroquial, as pastorais, os movimentos, as comunidades, as dioceses, precisaria dessa profissionalização, porque hoje tudo é muito voluntariado dentro da igreja, né? E aí, dentro desse voluntariado, a gente encontra pessoas muito dispostas a dar a vida, a fazer com amor, com carinho, mas também a gente encontra muitas pessoas que fazem de qualquer jeito, que não tem a dimensão de querer dar o seu melhor, de se esforçar, de se superar. Então, com isso nasceu o sonho, o desejo de a gente realmente colocar a serviço de Deus este dom que Deus nos deu, que nasceu em meio à missão, que era entregar então a Ele a nossa profissão, poder nos dedicar dia a dia, né, o nosso tempo integral para que a evangelização acontecesse, para que a comunicação acontecesse. Então, Deus também deu essa oportunidade para minha esposa, que é a Bruna, de cursar publicidade e propaganda. Então, foi algo muito interessante, porque nós dois, como sendo da área de comunicação, a gente pôde se despertar para esse chamado de Deus, e então nasceu a Arcanjo de Comunicação Católica, que hoje é este mover de Deus para realmente profissionalizar a comunicação dentro da igreja, né? Entregar uma solução bem completa e com profissionais católicos, com uma estrutura que entende qual que é a necessidade da igreja, para fazer com que a comunicação seja cada vez mais profissional e cada vez melhor. Então hoje a gente atua nas diversas áreas, em quase todos os meios, né, atendendo paróquias, dioceses, grupos, pastorais, movimentos, nessas necessidades, né, e colocando a serviço da igreja uma equipe bem completa de profissionais para fazer essa diferença, né, que por vezes é feito hoje de qualquer jeito. E aí a gente vê esse despertar tão forte da igreja para investir nos meios de comunicação, para ganhar na evangelização, e a gente tem somado com isso na nossa pequenez, no nosso jeito de ser, mas tem procurado realmente fazer a vontade de Deus dessa maneira. E tem sido fácil esse começo, assim, conseguir colocar para um padre, ou colocar para um fundador de uma comunidade, ou um coordenador de grupo de oração, um coordenador de movimento, é fácil? Qual a dificuldade que tem para que essa pessoa entenda que precisa de uma assessoria completa nisso? Então, como eu partilhava dessa questão do voluntariado, né? Hoje a igreja não se despertou com relação a isso, né? O padre, por vezes, tem uma visão assim, mas será que eu preciso realmente investir nisso? Mas essa tem sido a maior dificuldade, assim, né? Mostrar a importância e o resultado que se tem quando se investe em comunicação.
Então há esse despertar já, como eu falei, por parte da igreja em geral, né? De uma igreja mundial, de um Papa aberto à comunicação, de uma nova geração que quer investir nisso, que tem os seus olhos voltados para isso. Então, tudo fica mais fácil, né? Quando há esse despertar a nível da igreja, a nível do tempo em que nós vivemos. Mas ainda há muitos corações fechados para isso. Então, essa é a missão que Deus nos deu, né? Começar no dia a dia mostrar que realmente a comunicação é um meio importante de evangelizar, né, de levar a palavra de Deus para as pessoas, de retornar isso de uma maneira concreta para um up, uma vida paroquial, né, de uma vida de comunidade. Então, as dificuldades ainda existem, né? Porque há essas restrições com relação realmente ao investimento financeiro que se tem. Mas há também os resultados, e isso é muito interessante, porque aí as pessoas se abrem, né, e vê que é um mover de Deus. Elas conseguem ver funcionando. E aí vê que é um mover de Deus com relação a isso. Então, tudo que funciona não tem por que não dar certo, né? Então, se é algo de Deus, se é algo que traz resultado, é algo que aos poucos os padres vão se abrindo, né, as comunidades vão se abrindo, para que essa comunicação seja cada vez mais profissional nesse sentido. Deixa eu te jogar numa sinuca de bico aqui dentro de uma caldeirinha. É o advogado do diabo. Eu vejo você falando sempre sobre a figura do Papa Francisco. Eu vejo que você tem uma grande admiração por ele, pela comunicação aberta dele, assim, né, esse modo. Mas a gente percebe também que nos meios seculares essa comunicação, esse modo de ser dele é bem mal interpretado e muitas vezes gera algum ruído de comunicação, né? Fica bem aberto isso. Como é que tu vê essa comunicação hoje em nível do Papa Francisco, do Vaticano? Como é que funciona isso para ti? Então, essa questão é uma questão muito complexa, assim, né? Porque a gente não tem a dimensão daquilo que está no coração do Papa Francisco, né? Daquilo que Deus inspira, daquilo que o Espírito Santo inspira a realmente fazer o seu papel de pastor perante a igreja, assim. Mas eu vejo que ele tem uma linguagem muito aberta, né, para falar com o povo de Deus, o povo católico, também com o mundo em geral, com a sociedade em geral. E o interessante é que a mídia, a comunicação, os meios de comunicação, as TVs, os sites, eles estão acompanhando muito de perto o Papa Francisco, porque sabem que é um meio de gerar polêmica, é um meio de, né, tá ali querendo de alguma maneira talvez prejudicar a igreja, enfim. É notícia, né? Notícia que talvez todos gostam de ver. Então eu vejo que eu consigo ter uma visão de estratégia, né, do Papa Francisco, de querer cada vez mais alcançar as pessoas e mostrá-las na prática, que a gente vê que ele é um Papa que consegue surpreender-nos com muitas ações, né, e consegue com isso também alcançar o coração talvez daqueles que não são católicos, aqueles que não o acompanham. Então eu vejo que é uma estratégia, né? Infelizmente é uma estratégia que por quem recebe as notícias, as ações, eles não sabem interpretar de uma maneira correta, justamente por ele deixar isso amplo. Mas querendo ou não, eu sei que atinge muitas pessoas, né, muitas pessoas mesmo, que não são católicas, que não acompanham, que nunca nem mesmo leriam uma notícia de Papa Francisco. Então é uma estratégia, esperamos que com isso, né, ele alcance ainda mais corações e faça com que a palavra de Deus chegue em mais pessoas. Então eu tenho esse olhar assim, estratégico de Papa Francisco, né, e infelizmente nós, enquanto católicos, temos que estar abertos e ligados para saber, né, se as fontes são verdadeiras, se o que estão colocando são certo, porque de fato muitas vezes ele deixa o negócio um pouco amplo. Então vai da nossa compreensão, né, daquilo que Deus coloca no nosso coração e interpretar da maneira mais correta possível, assim. Eu me lembro que há um tempo atrás eu... Vamos abastecer. Então, Darlan, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre o trabalho da Arcanjo, o que é que a Arcanjo faz, né? Como é que funciona isso para a comunicação em geral na paróquia? Então, a Arcanjo, como a gente já partilhou, ela vem para profissionalizar a comunicação dentro da igreja, né? E é com muita alegria que a gente faz isso e atende toda uma dimensão da igreja paroquial, diocesana, pastorais, movimentos, novas comunidades.
Então hoje nós estamos com um planejamento de comunicação paroquial para atender todas essas instâncias em tudo aquilo que é necessidade, em tudo aquilo que é projetos e ações através dos meios de comunicação, através de ferramentas de comunicação, para potencializar essa comunicação a nível de igreja. Então hoje nós temos uma equipe, nós estamos em Joinville, Santa Catarina, atendemos o Brasil inteiro, temos o atendimento, né, lá no Rio Grande do Sul também, que o Antônio nos ajuda e nos representa lá. Então hoje nós temos uma equipe de 11 profissionais, né, da área de jornalismo, publicidade, design e programação web, que está a serviço dos nossos clientes justamente para dar todo esse suporte, né? E esse suporte se dá com ferramentas de comunicação. Então hoje, por exemplo, na área editorial, que é uma área que a gente atende muito, hoje nós damos toda uma assessoria para as paróquias, para as comunidades, para fazer uma revista, para fazer um jornal paroquial, né, onde a gente se envolve desde a pauta, produção dos conteúdos junto com os jornalistas, vai até os clientes, senta, planeja isso junto, faz toda a parte de diagramação, revisão, parceria de impressão com as gráficas. Então realmente é um trabalho bem completo, né, nesses projetos editoriais. Depois tem a parte digital, por exemplo, onde também a gente dá uma assessoria completa no sentido de site, né? Desenvolvemos todo o site. Hoje os sites que a gente desenvolve são sites exclusivos, onde a gente desenvolve todo o layout, toda a interface, toda a programação, o sistema de gerenciamento desses sites e coloca isso à disposição dos nossos clientes, onde eles têm toda uma ferramenta para atualizar, para deixar esse trabalho completo. Nós também damos assessoria, né, de geração de conteúdo para esse site, de geração de conteúdo para as redes sociais, Facebook, institucional, Instagram, YouTube. Então é um trabalho completo nesse sentido. E toda a parte de criação gráfica, design. A gente precisa divulgar a festa paroquial, o evento aqui da renovação, o evento da minha pastoral, o evento do meu movimento. Então a gente tem todo um trabalho, né, na criação do cartaz, da arte, da camiseta. Então é um trabalho nesse sentido, assim, dos meios de comunicação completo, né, envolvendo aí diferentes áreas, dando uma assessoria nesse sentido, assim. Uma área que a gente atende bastante é a área musical também, desenvolvendo encarte de CD, encarte de DVD, capa de livro. Então tem um trabalho completo nessa linha de criação gráfica, de planejamento, digital, editorial. Então, soluções de comunicação para a igreja. É isso que a gente trabalha. Independente do cara querer fazer um santinho só, ou dele querer fazer uma comunicação completa numa agência, de uma igreja, de uma paróquia, a Arcanjo vai atender ele. Com certeza, a gente tá aqui para ajudar naquilo que é necessidade da igreja, colocar a serviço da igreja, né, a nossa equipe, o nosso profissionalismo. Então a gente está à disposição com pacotes completos, por exemplo, muitos clientes que a gente tem como eu falei, um planejamento de comunicação, né, na qual é um acompanhamento mensal, é uma mensalidade que se paga para ter toda a nossa assessoria, mas há também os trabalhos pontuais. Eu preciso fazer um cartaz aqui, um santinho ali, preciso, né, trabalhar a divulgação deste evento específico, seja o que for, a Arcanjo está à disposição para contribuir dessa maneira. É isso aí. Então vamos nos despedir aqui, né? Cientes de que quem não se comunica se trumbica. É verdade. Não é isso? Já dizia o grande comunicador, né? Vamos nos despedir, né? Deixa você se despedir primeiro. É isso aí, galera. Foi um prazer estar aí partilhando um pouco sobre a comunicação na igreja, comunicação católica, sobre a Arcanjo também para vocês. E esse canal já é um exemplo, né? Que a igreja está se despertando para esse mover através dos meios de comunicação. É muito bom, né, ver que hoje nós temos mais um ambiente de se encontrar. Faz aí 2 anos atrás que o Papa Francisco criou uma carta para o Dia Mundial das Comunicações, onde ele falava que a comunicação ela precisa estar vinculada a essa cultura de se encontrar, né? E aqui é mais um meio de a gente estar juntos, partilhando, né, das coisas de Deus. Então é uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado, Antônio, né? O nome
artístico. Artístico. Foi É um o Tony, prazer. é o Tony. Foi um prazer estar aqui. Deus abençoe esse projeto aí, a tua vida, a tua missão. Tamo junto sempre, né? Obrigado. Obrigado pela bênção, obrigado pela parceria, né? E pra você, galera, fica de olho, tá vindo coisa boa aí. A gente tá preparando tudo com muito carinho. Coisas novas dentro do canal, já estão começando. Começamos agora, mas já estamos pensando em inovar, né? O coração de Deus tem sempre coisas novas pra gente. Então, continua acompanhando, né? Qualquer coisa, dá uma ligadinha pra Arcanjo, procura lá no Facebook, procura no site arcanjo.com.br, né? E manda um e-mail, se você precisa de alguma coisa na comunicação, manda um e-mail que a gente vai ter gente sempre lá pra atender, tá certo? Fica com Deus, ó, e ó, tamo junto, hein? Valeu, galera. Um abraço. Deus abençoe.